quanto às informações jurídicas, primeiro, quanto ao decreto 43/85, que suspende o pagamento das promoções e progressões, nós falamos com a doutora Fabiana, ela é a contratada do SINDI-SEAB, tem participado juntamente com o Vital do coletivo jurídico do Fórum de Servidores, que faz aí a reunião. Esse coletivo reúne profissionais do direito, rábulas e dirigentes sindicais e estudou o assunto e propôs uma ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência acumulada com cobrança, com base nos seguintes argumentos técnicos. Nós, servidores públicos, temos as carreiras reguladas por leis específicas. Na base sindical do SINDI-SEAB, nós temos majoritariamente, porque tem outras aqui, mas vou falar só de 2 quadros para a gente não delongar, que é o quadro próprio do Poder Executivo, que é PPE, que é regulado, né, pela 1366, que nós conhecemos, e o quadro próprio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, que é regulado pela Lei 17.187, lá de 2012. Então, na forma dessas leis mencionadas, nós argumentamos que os servidores têm o direito às progressões implantadas por tempo de serviço e titulação. Então, isso é um direito nosso. Ocorre o quê? Que o governador, que aí está, ele editou o decreto, né, o 43/85, ao arrepio da lei, suspendeu todas as promoções e progressões, mesmo aquelas já adquiridas, concedidas e não implantadas. É bom a gente perceber que o decreto, ele não fala das futuras evoluções, as quais estão suspensas também. Por que que a gente sabe disso? Porque, contrariando um parecer que tem da PGE, que é o parecer 13/2020, o governador entende que elas estariam vedadas pela Lei Complementar Federal 173/2020. A gente entende que o decreto, ele contraria as leis estaduais e mesmo a lei federal que preserva o direito adquirido ou aquelas vantagens previamente fixadas em lei. Outra coisa, que não há uma lei estadual proibindo as progressões, promoções e, portanto, o decreto, o 43/85, deve ser declarado ilegal e mantidas as progressões e promoções, pois jamais um decreto, com base na hierarquia das normas, ele pode contrariar uma lei ou sobrepor a uma lei. No máximo, o que ele pode é regulamentar uma lei. Da licença especial, no que se refere à indenização em dinheiro de licença ou licenças não gozadas, pode ser 1, 2, 3. Aí a gente precisa dizer que a licença especial, ela foi concebida e é concedida aos servidores públicos, principalmente para que tenham tempo para estudo, preservar a sua saúde, pois grande parte de nós, servidores, exerce atividade penosa, insalubre, periculosa. E aí a gente precisa dizer também que o governo do estado do Paraná, o Ratinho, enviou para a Assembleia Legislativa, lá no dia 2 de setembro do ano passado, aquele projeto de lei, né, complementar, que no dia 22 de 2019, né, 22 de outubro, foi publicado como Lei Complementar 217, revogando o dispositivo do Estatuto do Servidor, que é a Lei 6.174, que extinguiu então a licença especial. Instituiu lá um programa de fruição, enfim, indenização de licenças especiais e criou a licença capacitação. E aí os servidores que possuem licença até a data de publicação da lei complementar, que aposentarem, eles podem ajuizar uma ação judicial visando garantir a indenização em dinheiro. Só que aqui tem um problema, né? Nós temos um caso, por exemplo, de um servidor que ligou para mim várias vezes na semana passada. A gente conversou bastante, depois ele falou com a doutora Fabiana também, que ele, enfim, está lá com
com essa questão do decreto do governo, né, a resolução da CESA, que todo mundo tem que voltar, então as pessoas estão um pouco desesperadas. Quem tem lá alguns problemas, e agora? É melhor eu pedir férias, pegar uma licença? O que eu faço? Então a Fabiana disse que o que devemos orientar as pessoas é para fazer o seguinte, calcular para ver se o montante que tem de licença prêmio, licença especial, vai ser superior a esse valor de 16.400 e algumas coisas da questão da requisição de pequeno valor. Se for, o servidor poderia, por exemplo, tira um pouco da licença e faz a judicialização só daquilo que vai ficar abaixo ou aproximado a esse valor do teto, para você receber em vida, e aí fica mais tranquilo. Cada pessoa vai ter que ver a sua situação e ver o que ele vai fazer. Eu acredito que nesse momento de pandemia, até para as pessoas preservarem a sua saúde e a sua própria vida, ela precisa pensar nessa questão. Ação civil pública e coletiva por disfunção. Essa ação ela foi impetrada no dia 28 de março de 2019. Refere-se àquelas pessoas que não conseguiram o enquadramento. Alguns servidores conseguiram o reenquadramento por via administrativa. É bom dizer que não tem nenhum enquadramento, nenhum caso por via judicial, tudo por via administrativa. No meio do processo, no final dele, surgiu a súmula 43 do STF, que aí emperrou tudo, impediu que fosse conclusa, né, aquela situação, e nós temos inúmeros servidores que estão no prejuízo, estão nessa injustiça. E para corrigir isso, o sindicato, então, para garantir o direito, propôs essa ação civil pública, que é coletiva. Então, tudo isso foi debatido num coletivo de desenquadrados que a gente tinha. Nesse documento, inclusive, a gente coloca, para aqueles que querem aprofundar, ver o que foi feito, enfim, um histórico dos últimos praticamente 20, 30 anos dessa luta. O aumento da alíquota previdenciária. Então, trata-se também de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar. Essa ação ela foi ajuizada no Tribunal de Justiça aqui do Paraná, em razão da inconstitucionalidade contida nas modificações legislativas de âmbito estadual para adequação da emenda constitucional do governo federal, a 103/2019. Emenda constitucional 45/2019, alterações que culminaram na mudança do conteúdo das leis da Paraná Previdência, né? 17.435, lá de 2012, a 20.122, né, de dezembro de 2019, que no fim das contas, trocando em miúdo, ensejaram no aumento das contribuições previdenciárias, tanto para os servidores ativos, para os aposentados e também para os pensionistas. Nós gravamos um vídeo, né? E aí o Heitor, que há muito tempo, enfim, trabalha essa área, ele foi o entrevistado e ele ali apontou qual que seria os prejuízos, as dificuldades. Esse vídeo está nas nossas redes sociais e assim que nós abrirmos o canal no YouTube, nós vamos postar ele lá também para as pessoas verem. Então ali o Heitor, antes da votação, já dizia qual que seria o problema e coisas que ainda estão por vir. Sobre os anuênios, no caso, que também foi suspenso, né, o pagamento, a concessão dos anuênios quinquênios. Se existe a possibilidade de judicializar também, ou se no caso dos anuênios não tem como recorrer. Ação civil pública, viu? O sindicato tem alguma informação em relação a como que está lá na PGE, porque o sindicato montou a ação, passou pelo Ministério Público e agora está na PGE para a PGE dar um parecer, e com certeza vai dar um parecer contra a gente, né? E aí depois vai para o juiz. Se o pessoal da PGE, se eles têm algum prazo para responder, porque já está um tempo lá, né? Se tem alguma informação de como é que está essa situação lá na PGE.
Em relação à questão do anuênio, enfim, o que acontece? Pelo que eu vi na inicial, tecnicamente, a gente está questionando a validade dos decretos. Eu acho que a gente não deve entrar nessa questão se vai pagar, se não vai, porque a gente sabe como é que o governo é. Ele é traiçoeiro. O que a gente tem que atacar é o decreto, né? Ele é ilegal, tem que acabar com ele. Uma vez que atacou o decreto, ele foi considerado ilegal, vai voltar ao status anterior, com todas as nossas garantias. Então, eu acho que essa é a discussão que a gente tem que fazer. Porque não dá para a gente entrar nessa questão de elucubrar, né, na suposição, porque isso a gente sabe que não funciona em relação a esse governo que está aí. Acho que a gente tem que bater mesmo na questão técnica de que o decreto é ilegal e deve ser extinto. Em relação à questão colocada aí pelo Sidney, aí a gente segue sempre os protocolos judiciais, né? Você teve aquela movimentação, vai lá para a PGE fazer a manifestação, aí dentro do protocolo ali ela tem um prazo de fazer lá a manifestação dela. Uma vez feita a manifestação, retorna para nós, vamos ver qual que foi ali, o que a PGE disse, e aí o advogado ele vai manifestar dentro do processo. Mas tem todo um procedimento ali que o advogado segue por meio do Projude. Esclareceram as perguntas? Ficaram respondidas ou não? Sim, porque a questão da suspensão do anuênio e quinquênio, ela integra o decreto, né? Ela está no mesmo decreto. Temístocles, tem alguma questão para acrescentar aí nessa parte do jurídico? Não tenho nenhuma questão.